you in the backyard of your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you letters, sent a message to the that day. Skip to the present, haven't been so happy ever. Sitting in your room, working on my first record. Skip to the present, and I still haven't released it. But it's okay, 'cause the new songs are way better. That's what it feels like, haven't been so happy ever. Acho que a minha bancada fica muito bonita com esse cantinho de café. E tem muita cápsula, gente. Ainda sobrou bastante coisa na caixa. Acho que dá para reabastecer isso aqui ainda mais uma vez, porque se eu não me engano só cabe 32. E tinha 50 e mais algumas aqui, né? Eu quero muito experimentar esse mocassino avelã. O mocassino canela é o meu favorito de todos. Tem esse aqui de alpino. Esse sensação a gente comprou para experimentar. Nesse quick também, nunca tomamos. E aqui atrás eu deixei esse Netflix, que é só um cappuccino, disseram, mas eu fiquei curiosa, então a gente comprou alguns para experimentar. Esse vanilla café ao leite com baunilha é muito gostoso também. Tem alguns de Nescau, que é o mesmo gosto de chocolatado. Cappuccino doce de leite é um dos nossos favoritos também. E esse aqui é um chá que eu falei que ia experimentar, né? De hibisco e pink lemonade. Enfim, fica bem bonitinho. E agora eu vou começar a estudar. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu senti que nessa parte do vídeo eu devia trazer algumas dicas de estudo, aproveitar que a gente tá começando mais um study vlog, é começo de ano letivo, sei que tem muitos veteranos me acompanhando, mas também muitos calouros, gente que estuda para concurso, para cursos assim esporádicos, idiomas, enfim. Mas eu senti que eu devia trazer essas dicas aqui, lembrando que é o que eu uso, o que eu aplico, o que eu acho que funciona, coisas que eu aprendi na faculdade, que eu gostaria de ter ouvido. Não necessariamente tudo que eu disser aqui é regra e vai dar certo pra você, vai muito de teste. Primeiro que eu acho que a gente deve começar por definir um método de estudos desde o começo. Se você ainda tá de férias como eu, já começa a pensar qual que vai ser o seu método de estudos para esse semestre ou para esse ano. E você vai ter que seguir ele à regra, porque se você fica mudando de método de estudos a cada mês, a cada prova, isso vai te bagunçar bastante. Então, por exemplo, assim, eu vou fazer a anotação de sala, vou passar limpo quando chegar em casa e com uma semana eu vou revisar esse conteúdo e depois de mais um mês eu vou revisar mais uma vez. E aí quando eu estiver chegando nas provas eu faço um resumo e uma ficha pautada pequenininha para revisão. Daí, por exemplo, esse é o meu método de estudos. Se parece muito com o que eu realmente faço hoje estudando para a faculdade. Mas aí você pode definir, pensar da forma que você acha que vai ser melhor. Vou fazer anotação digital na faculdade e ver uma aula antes da prova. Vai depender muito de como é o seu método de revisão, enfim. O que importa aqui é você definir isso desde o começo e seguir a risca, porque aí você cria um manual, você sabe exatamente o que fazer em cada período do semestre. Depois, eu acho muito importante a gente ter os nossos materiais muito bem organizados, especialmente cadernos, ou o método de anotação que você tiver, porque sim, eu acho muito importante ter alguma coisa anotada, não só ficar lendo slide, conversando, enfim. Eu gosto de memorizar escrevendo. Mas eu acho muito importante a gente ter os cadernos organizados, definir uma matéria para cada caderno, para a gente não ficar perdido onde a gente escreveu outra coisa. E aí era uma anotação super importante, a gente não sabe onde tá e fica bagunçando folha, sem data, sem título, essas coisas. Não tô dizendo que você precisa fazer um caderno, nossa, mega lindo, cheio de títulos, todo colorido, cheio de frufru.
só precisa ser organizado, você precisa saber onde está tudo, ter um caderno para cada matéria, ou ter uma aba para cada matéria, que seja. A minha terceira dica é para você tomar muito cuidado com trabalhos em grupo. E eu sei que isso parece meio bobo, mas é uma dica realmente muito boa que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei na faculdade. Apesar do meu primeiro semestre eu ter escolhido um grupo muito bom, e no segundo também. Nos outros, eu escolhi grupos muito ruins e isso prejudicou muito o meu desempenho. A gente acaba que vai se afundando, tem pessoas que lá não são tão interessadas, seja na faculdade, na escola. Eu falo na faculdade porque é o período que eu tô vivendo. Tem muita gente lá que não tá interessada, assim, que não tem compromisso com as coisas e aí perde data, perde, enfim, prazo, faz mal feito e você acaba tendo que refazer ou então você leva uma nota ruim. Então, não deixe as pessoas prejudicarem as suas notas. Não vai também na onda do coleguinha. Ao invés de ir pra aula, vamos tal, em sair lá lugar. Gente, se você quer ter uma nota boa, se isso é importante pra você, claro. Se não for, tudo bem, mas foca bastante nisso. Escolhe um bom trabalho em grupo, boas pessoas que se importam, que são dedicadas, porque isso vai fazer você melhorar nas suas notas também. Essa anotação ficou assim, eu achei que ficou bem bonitinha, mas também super simples, nada demais. Essa folha é pequena, então parece que tem muita coisa, mas não tem muito assunto aqui. Daí eu usei esses dois marca-textos e a combinação dessas cores é surreal, é muito linda. Toda a coleção pastel, ela se combina muito fácil. Eu coloquei um post-it aqui, mas foi só pra fazer uma graça também, porque eu tava querendo muito usar essa nova coleção da post-it. De primeiro eu tinha tentado com o branco, mas eu achei que o azul ficou melhor. Então, no fim, foi o que eu usei. E é super tranquilo de escrever por cima, de passar marca-texto, ficou bem legal. Por enquanto, ficou assim. Talvez depois eu volte pra dar uma revisada, escrever alguma coisa de lápis, aí acaba que ela fica mais bagunçada. Mas eu já grifei o mais importante e provavelmente vai ficar só pra uma releitura depois. Também é muito importante se atentar a prazos e muito importante mesmo. Você pode definir um método de planejamento, de repente você usa uma agenda, você faz planejamento digital, usa um planner, mas coloca lá todos os prazos que você tiver. Desde a atividade mais simples até a prova final, porque elas são uma construção e você precisa estar atento a todas essas datas. Não deixa nada para a última hora, mas assim, nada mesmo, porque vira uma bola de neve e principalmente na faculdade as coisas geralmente são maiores do que a gente pensa que são. Então, uma atividade não pode ser simplesmente uma atividade que você faria na escola, super simples. Ela geralmente é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, os prazos são muito importantes para você não se enrolar em todo o semestre. Essa dica tem muito a ver com a faculdade, mas ela também pode ser aplicada na escola, se você estuda para concurso ou um curso de idiomas, qualquer coisa. Mas assim, a gente precisa estudar mais do que te pedem. Então, por exemplo, se você tem um professor meio ruinzinho na escola e ele te passa só um conteúdo super básico e tal, você sabe que uma hora você vai prestar vestibular ou você vai usar esse conteúdo algum dia na sua vida e não vai ser só isso. Então, você precisa estudar mais do que te pede. Especialmente também na faculdade, que os professores simplesmente não estão nem aí se você está aprendendo, se você, enfim, qual que é o seu objetivo, onde você quer chegar. Ele tem um cronograma, ele vai seguir o cronograma e ele não se importa muito se você entendeu, se você não entendeu, se você tem dúvida. Por isso que não importa, não tem como você só assistir a aula e chega em casa e simplesmente esqueceu o assunto. Então chega, ou separa um dia da semana, de repente você trabalha, estuda como eu,
chega e revisa o conteúdo, dá uma olhada em outra aula, de repente se tiver na internet, complementa esse estudo, isso é muito importante, porque o professor também não sabe de tudo, ele não tem como te passar exatamente tudo sobre o assunto, e de repente o que cai na prova é o que ele não falou. E assim, outras dicas que também são importantes, são pequenininhas, mas são importantes, que é, por exemplo, tirar suas dúvidas sempre, seja na escola, faculdade, um curso, enfim. Tudo que eu tô falando aqui se aplica para tudo. Mas principalmente na faculdade, dificilmente você vai encontrar esse conteúdo na internet depois. Então é melhor você já tirar sua dúvida já com o professor, ou de repente procura para algum amigo que tá entendendo a matéria, mas não vai para casa com a dúvida, porque depois pode ser tão difícil você conseguir tirar isso. Às vezes você não encontrou o conteúdo na internet, você esquece e só lembra que tava com dúvida disso na hora da prova. Também é muito legal você ir nas palestras, você fazer os cursos extras, essas horas complementares que a gente tem na faculdade, porque não só vale hora e você precisa disso para se formar, como você também pode aprender alguma coisa super legal nisso, você tem experiências novas. Terminei essa anotação também, ficou mais simples e é de sociologia, não estranha, eu tô na faculdade, mas pelo que eu vi esse semestre tá incluso na minha grade e é uma matéria introdutória, eu achei que seria legal para já ter uma noção do que vai ser, do que se trata, tipo, me preparar para essa matéria. Sociologia tem bastante a ver com comunicação, faz parte do meu curso, né, publicidade e propaganda, fala muito sobre o indivíduo, sobre como as pessoas são influenciáveis, enfim, tem tudo a ver. Ficou legal, ficou simples, porque eu tô seguindo esse ritmo de anotações curtas, básicas, com só o essencial. Agora eu acho que eu vou comer alguma coisa antes de continuar. Eu fiz um cuscuz pra mim, tá bem remexido, mas tá muito gostoso. E eu decidi que eu não vou estudar mais, eu quero adiantar minha leitura. Esse é o livro que eu tô lendo agora, Mulherzinhas. Eu tô achando muito legal, tô gostando bastante e tô fazendo bastante marcações. Eu não escrevo nesse tipo de livro, não, enfim, mas eu gosto de colocar as flagzinhas nos momentos que eu acho mais legais, pra eu voltar, pra ver depois, enfim. É um livro grande, ele tem, tipo, a diagramação dele faz com que demore bastante pra ler. Então eu quero sentar e adiantar bastante, porque eu prometi que ia ler 100 páginas dele hoje. I don't want your love. Don't come to me now. I don't want your love. Don't come to me now. I don't want your love. Don't come to me now. I don't want your love. Don't come to me. Eu sei que a gente estava falando sobre estudos, dicas e tal, mas eu queria falar uma coisa sobre leitura que melhorou muito a minha semana. Foi uma descoberta incrível para mim, o audiobook. Eu tinha um certo preconceitozinho, mas essa semana eu coloquei em prática e o fato de ir escutando enquanto eu faço outras tarefas mais simples fez eu avançar muito na leitura. Eu ainda estou testando, depois eu posso contar um pouco melhor sobre isso, mas eu tenho gostado bastante. Bom, o vídeo fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me acompanhar lá no Instagram, que é muito importante, fica aqui na descrição do vídeo. Mas por hoje é só e até a próxima! I don't want your love. Don't come to me now.